O Rei Corvo. Capítulo 3. O treino de quinta-feira conseguiu ser ainda mais desconfortável do que o de quarta. Seria fácil jogar a culpa no reaparecimento de Andrew, que estava sob efeito de remédios, no gol, mas na maior parte do tempo ele se comportou. Não tocou no nome de Seth nenhuma vez, e não disse quase nada aos veteranos. O problema foi o que Dan e Matt perceberam na quarta noite. O time parecia fluir muito melhor sem Seth em quadra. Andrew, Aaron e Nick podiam ter seus problemas pessoais fora de quadra, mas, dentro, davam muito certo trabalhando juntos. Matt tinha certa influência no grupo graças ao seu talento e o que quer que Andrew tenha feito passar no ano anterior. Dan os liderava e os fazia continuar em movimento de sua posição como armadora. Kevin não tinha pena de pressionar Neil na linha dos atacantes, e Neil lutava com unhas e dentes para conseguir acompanhar. René aliviava o clima sempre que as coisas começavam a pesar. Pela primeira vez na história das Raposas, o time estava unido. Dan e Matt conseguiam perceber isso, mas Neil via a culpa no olhar de cada um, e a observava refletida na voz deles enquanto conversavam nos intervalos. Não queriam ter visto o lado bom da morte de Seth e estavam hesitantes em explorar mais essa situação. Neil queria dizer que a morte não era motivo para se segurar, mas achava a compaixão deles interessante. Só esperava que superassem aquilo antes da partida de sexta-noite. A segunda partida da temporada seria no estádio do adversário, e o time estava grato por isso. A ausência de Seth já era bastante sentida durante os treinos. O primeiro jogo em casa sem ele seria estranho e perturbador. Neil achava que Allison ainda não estava pronta para isso. O iMac precisava de que estivessem na quadra ao 12:30 da sexta-feira para poderem pegar a estrada a tempo. Por isso os fez serem dispensados das últimas aulas da manhã, mas mesmo assim isso não livrou Neil das aulas de espanhol e matemática. Após a aula de cálculo, deixou a mochila no dormitório e foi se juntar aos colegas de equipe. Dan fez uma contagem rápida no saguão para se certificar de que todos estavam presentes. Depois o time se dividiu em 2 carros para o curto trajeto até o estádio. Desde a viagem de sábado até Colômbia, Neil sempre ia para o estádio com os primos. Tinha mais espaço na caminhonete de Matt do que no banco de trás de Andrew, mas a ordem que ele dera a Neil no sábado à noite era bem explícita: estar sempre à vista e manter Kevin interessado em seu potencial. Neil poderia ter argumentado que não tinha nada a ganhar ao ficar sentado atrás de Kevin no carro, mas agora Dan e Matt confiavam nele para, de alguma forma, unir o time. Estavam certos quando disseram que Andrew era a chave. Neil tinha que se manter nas graças dele até descobrir o jeito certo de influenciar, então deixou de lado seu desconforto e fez o que o mandaram fazer. Quando entraram no estacionamento do estádio, teve um novo motivo para se sentir desconfortável. Abby tinha ficado a semana inteira fora para cuidar de Allison, mas o carro dela estava ali agora, o que significava que Allison estava no vestiário esperando por eles. No sábado anterior, Neil tinha insultado o Rico em rede nacional, e Kevin os avisara de que Rico não deixaria barato e se vingaria no mesmo dia. Era para as raposas terem ficado juntas e sem chamar atenção, mas Allison e Seth foram beber com alguns amigos no centro. Neil viu Seth antes de se separarem, e se lembrava de ter se despedido do veterano antes de ir com Andrew até Colômbia. 4 horas depois, Seth estava morto. Poderia ter sido uma trágica coincidência que aconteceu em um momento conveniente. Poderia ter sido obra de Rico. A segunda opção era absurda, mas a primeira, impossível. Allison conhecia os péssimos hábitos do namorado. Sabia que Seth gostava de misturar bebida com remédio controlado. Neil viu quando Allison vasculhou os bolsos dele atrás do frasco, e ao não encontrar nada, deu um beijo em Seth para acalmá-lo. Mesmo assim, ele acabou sofrendo uma overdose, e Andrew tinha certeza de que Rico estava por trás disso. Neil não era diretamente responsável pela morte de alguém há anos, apesar de saber quantas pessoas tinham morrido enquanto a mãe tentava mantê-los a salvo. Não queria ser igual ao pai, mas também não queria se transformar na mãe. De um jeito ou de outro, nenhum dos dois tinha compaixão, e por mais que tivesse dificuldades em se conectar com outras pessoas, Neil não queria ser um monstro. Mas pela forma como a temporada estava começando, talvez fosse inevitável acabar se transformando nos pais. Neil precisava de mais tempo para entender qual teoria apoiava, mas não fazia diferença o que ele achava. Se Allison tivesse ligado os pontos e culpado Neil pela morte de Seth, seria impossível lidar com ela naquele ano.
Neil precisava consertar as coisas com ela de algum jeito, mas não sabia nem por onde começar. Cativar as pessoas nunca tinha sido forte dele, e era improvável que seu primeiro sucesso fosse com alguém como Allison. Allison Reynolds era uma escolha bem bizarra da Palmetto State. Parecia uma princesinha, mas em quadra conseguia bater de frente com o melhor dos jogadores. Não baixava a cabeça para as expectativas dos outros a seu respeito e às vezes era tão sincera que beirava a crueldade. Poderia ter herdado o império de bilhões de dólares dos pais, mas não queria as restrições que vinham com aquela vida. Queria o direito de ser ela mesma. Queria provar seu valor em quadra. E por algum motivo, queria Seth, apesar de seus muitos problemas e de seu jeito grosseiro de demonstrar afeto. Neil esperava que ela conseguisse aprender a viver apenas com 2 dessas coisas, em vez das 3. Andrew deve ter sentido a tensão de Neil. Os dois estavam sentados um ao lado do outro no banco de trás do carro. Ele seguiu o olhar de Neil até o carro de Abby, enquanto Nick estacionava em uma vaga não muito longe dali. Ela veio, concluiu Andrew. Isso vai ser interessante. Nick tirou a chave da ignição. Só se for pra você. Sim, pra mim mesmo. Andrew deu uma risada e desceu do carro. Aaron demorou mais a saltar, então Neil saiu pela mesma porta que Andrew. Ficou parado ali com a mão apoiada na porta hesitante, enquanto olhava para o ônibus das raposas estacionado a algumas vagas de distância. Andrew observava com um sorrisinho irônico. Neil estava enrolando e os dois sabiam disso. Irritado, Neil bateu a porta do carro e foi até o porta. Digitou o número de Abby na fechadura digital e esperou pelo barulho antes de tentar girar a maçaneta. Andrew vinha logo atrás na sua cola, enquanto ia para o saguão. Sem dúvidas Kevin o acompanhava, então Neil não diminuiu o passo. Respirou fundo, se preparando para a possível reação de Allison quando o visse e entrou no vestiário. O que Neil viu foi Allison no auge, bem vestida e com maquiagem e cabelo impecáveis. Já a tinha visto depois de sair da quadra, com o rosto vermelho e toda suada. Humana. Mas nunca a tinha visto desse jeito antes. O cabelo platinado de Allison estava meticulosamente arrumado e ela vestia roupas modernas e caras. À primeira vista parecia que nada tinha acontecido, mas se você olhasse novamente já conseguia reparar que ela tinha perdido o brilho. Estava sentada com os dedos entrelaçados, as mãos entre os joelhos, os ombros caídos e o rosto completamente inexpressivo. Encarava fixamente o chão, parecendo não ter percebido a chegada dos 5 colegas de time. Andrew foi direto para seu lugar no sofá, como se nem a tivesse percebido ali, mas Aaron e Kevin congelaram assim que a viram. Neil pensou se não deveria se desculpar, ou perguntar se ela estava bem, mas a voz não saía. Surpreendentemente foi Nick quem tomou a dianteira e cruzou o cômodo até ela, agachando-se à sua frente e movendo-se lentamente, como se achasse que caso a assustasse, Allison acabaria fugindo. Ele a encarou e disse: "Oi", cumprimentou Nick gentil e atencioso como se os dois não tivessem passado o verão inteiro se xingando em quadra. "Tem alguma coisa que a gente possa fazer?" Ela não respondeu, apesar de ter escutado. Em vez disso, cerrou os lábios com tanta força que ficaram pálidos. Nick continuou onde estava, apoiando-a em silêncio e esperando por uma resposta. Demorou uma eternidade para Allison se mover de novo, mas ela não olhou para Nick. Sem pensar 2 vezes, ergueu os olhos, cinza e enevoados, até o rosto de Neil. Neil continuou em silêncio, de pé na entrada do vestiário, esperando para ver o que ela diria. Mas nada aconteceu. Segundos eternos e desagradáveis se passaram, mas a expressão de Allison não mudou. Não parecia irritada como ele achou que seria justo ou triste como tinha certeza de que estaria. Ela só estava ali. Respirava, mas parecia sem vida, uma marionete com as cordas cortadas. Neil foi salvo pelo gongo com a chegada do resto do time, e se moveu para sair de onde estava antes que a porta o acertasse. Dan e René foram direto para a poltrona de Allison, acomodando-se nos braços do móvel, uma de cada lado. Dan apoiou os braços ao redor dos ombros da amiga, parecendo, de alguma forma, mais feroz do que tranquilizadora, e murmurou algo no ouvido dela. Allison virou a cabeça na direção de Dan, assimilando o que quer que ela tenha dito para confortá-la, e só então Neil lembrou-se de se mover. Quando não restavam dúvidas de que as meninas poderiam cuidar de Allison, Nick se levantou. O restante do time foi lentamente se acomodando no cômodo. Todos tinham chegado na hora certa, mas Mac e Abby estavam suspeitosamente ausentes.
Neil se perguntou se o iMac havia se atrasado de propósito. Sua ausência aliviava um pouco a pressão e o real motivo de estarem todos reunidos ali. Ao se atrasar, ele estava concedendo às raposas alguns minutos para se adaptarem não só ao retorno, mas também ao luto de Allison. Era uma oportunidade de vê-la antes que o iMac os forçasse a voltar o foco para o X. Também era uma forma de mostrar à equipe o que iriam enfrentar naquela noite. Allison estava de volta, mas parecia estar por um fio. Neil não sabia se ela conseguiria reunir forças o suficiente para jogar. Se não conseguisse, eles seriam destruídos. A Universidade de Belmont tinha um dos times mais fortes da região. Não tinham uma classificação tão alta quanto Breckenridge, mas seriam quase tão difíceis de enfrentar agora que as raposas estavam sem set. Se também perdessem Allison, o jogo já estaria terminado antes mesmo de começar. Finalmente a porta do escritório de iMac se abriu. Ele surgiu no lounge e apontou para Allison. Pode ir antes da gente, Allison. Nick vai levar suas coisas. Nick fez cara feia para o iMac, mas era esperto demais para reclamar ali, sabendo que Allison ouviria. Ela se soltou do abraço de Dan e saiu sem olhar para trás. Nick esperou a porta fechar para começar a falar. Sério, quem foi que teve a ideia de trazer ela? Perguntou Nick. Ela não devia estar aqui. Deixamos ela escolher se queria vir, disse o iMac. E ela quis. Eu não teria nem perguntado, argumentou Nick, lançando um olhar preocupado para a porta. Teria deixado ela de fora e pedido desculpas depois. Ela não está pronta para isso. Andrew deu uma risada. Tão cético, Nick. Se preocupa não. Ela vai jogar. Era uma demonstração de apoio vinda do lugar mais improvável. Andrew sorriu quando percebeu o choque e a desconfiança estampados no rosto dos colegas de time. Não se deu ao trabalho de explicar de onde vinha tanta confiança, mas ergueu as mãos e apontou para os atacantes ao seu lado. Sério, vocês deveriam se preocupar mais com esses dois desequilibrados aqui. É sobre isso que eu quero falar, afirmou o iMac, indo para a frente da televisão. Dan e eu passamos a semana toda tentando descobrir a melhor forma de lidar com a nossa linha de atacantes. Vocês sabem que ainda não tenho como conseguir um reserva. Kevin já jogou um jogo inteiro antes, mas não faz isso desde o último outono. E imagino que você nunca tenha feito isso, presumiu o iMac, assentindo quando Neil balançou a cabeça. Nenhum de vocês está em condições de jogar um jogo inteiro como estão agora. Vamos ter que trabalhar a resistência de vocês aos poucos. Enquanto isso, vamos ajustando as coisas para continuar na ativa. O iMac olhou para Dan e René, que ainda não tinham saído da poltrona de Allison para se juntar a Matt no sofá. Não é a solução ideal, mas é o melhor que dá para fazer com tão pouco tempo, então prestem atenção. Ele pegou a prancheta que estava no móvel da televisão, folheou algumas páginas e começou a ler. A escalação inicial de hoje é essa: Andrew, Matt, Nick, Allison, Kevin, Neil. Substituições no primeiro tempo: Aaron no lugar de Nick, Dan no lugar de Kevin, René no lugar de Allison. Calma aí, exclamou Nick, olhando alarmado para René. Como é que é? O iMac ergueu uma mão para silenciá-lo. Escalação do segundo tempo: Aaron, Nick, Allison, Kevin e Dan. Matt no lugar de Nick, Neil no lugar de Dan e René no lugar de Allison de novo. Ele soltou os papéis e olhou para os atletas. É bom terem decorado, porque não vou repetir. É piada, né, treinador? Indacou Nick. René é goleira. Dan é a única aqui que pode jogar como atacante, respondeu René, e não temos certeza de como Allison estará. O treinador e eu conversamos sobre isso na terça, então tive um tempinho para modificar nossos equipamentos extras. Sei que não jogo na defesa desde a época da escola, mas vou dar meu melhor. Por favor, não me entenda mal, mas não é com você que estou preocupado, avisou Nick. Se você vai jogar na linha, quem vai ficar no gol no segundo tempo? O iMac olhou para Andrew, que deu uma olhada por cima do ombro como se estivesse procurando por um terceiro goleiro. Não havia ninguém, então arqueou a sobrancelha para o iMac e passou o polegar pela boca enquanto dava um sorriso. O treinador sabe que meus remédios não funcionam assim. Eu sei, confirmou o iMac. O que você está me pedindo para fazer? Não estou pedindo nada, respondeu o iMac. Temos um acordo e não vou dar para trás. Estou te oferecendo uma troca, com os mesmos termos e condições do ano passado. Abby pegou a garrafa ontem e já colocou no kit de primeiros socorros. Assim que deixar a quadra, é toda sua. Tudo que você precisa fazer é jogar.
Agora, como vai fazer isso, fica a seu critério. Vai demorar mais de uma semana para eles ficarem prontos. Por quanto tempo você acha que consegue manter isso? Pelo tempo que você conseguir, retrucou o iMac. E aí, dá conta ou não? Andrew deu uma risada. Acho que vamos ter que descobrir. O iMac assentiu. Alguém tem mais perguntas? Nick continuou, insistente. Treinador, essa escalação é insanidade. Pois é, boa sorte. O iMac bateu as mãos para dar um fim à conversa. Vamos nessa. Peguem seus equipamentos e metam o pé do meu vestiário. Dan, René, se vocês puderem ver o que é da Alison, Nick vai levar até o ônibus. Matt, você me ajuda com a prateleira das raquetes. Vou ligar o ônibus em 10 minutos. Quem não estiver lá não vai com a gente. Vamos, vamos, vamos. A equipe se separou e todos foram aos vestiários pegar os equipamentos. As mochilas de viagem estavam nos bancos próximos aos armários esperando por eles. Neil pegou sua mochila e virou-a nas mãos, admirando o bordado em um tom vivo de laranja. Em um lado estavam seu nome e número, no outro, uma pata de raposa. Tinha cheiro de nova. Havia acabado de colocar o último número da combinação para destrancar o armário quando ouviu um barulho alto de metal no fim do corredor. Neil voltou sua atenção para os colegas de time. Andrew estava abrindo e fechando o armário, aparentemente sem nenhum motivo. Fez a mesma coisa 2 vezes, até Kevin agarrar a porta para impedi-lo de continuar. Andrew não o enfrentou, mas jogou os equipamentos do armário no chão. O que tá rolando? Perguntou Kevin. Você não vai durar um jogo inteiro sem seu remédio. Neil ficou feliz por alguém ter perguntado, porque ele mesmo tinha sérias dúvidas sobre esse plano. A abstinência começava pouco depois de Andrew deixar de tomar uma das doses, e funcionava em 3 etapas. Não só o psicológico, mas o corpo dele parecia entrar em colapso, além de ele sentir uma náusea intensa e desejos bizarros. Neil tivera vislumbres das 2 primeiras etapas. Não sabia quanto tempo demorava até a terceira entrar em ação, mas uma vez Matt dissera que Neil seria sortudo se nunca descobrisse. A abstinência não deveria ser uma questão, já que Andrew era obrigado a tomar os remédios por 3 anos como parte do acordo de sua liberdade condicional. Mas o iMac o permitia deixar de tomá-los em noites de jogo. A agitação em quadra era tanta e os equipamentos de Andrew tão volumosos que era difícil perceber a hora exata em que seu sorriso maníaco sumia do rosto. Se Andrew conseguisse aguentar o baque durante o primeiro tempo, poderia tomar os remédios durante o intervalo e se recuperar no banco durante o resto da partida. Andrew parecia ter aperfeiçoado essa técnica, transformando-a em uma forma de arte. Na semana anterior, Neil não tinha nem notado qualquer diferença no comportamento dele. Mas daquela vez fora apenas metade do jogo, e agora a ideia era que Andrew jogasse uma partida inteira. A resposta óbvia era que, querendo ou não, aquela noite ele precisaria jogar estando medicado, mas as coisas nunca eram tão fáceis assim quando se tratava de Andrew. Não, provavelmente não. Andrew parecia alegre demais para alguém que estava prestes a passar metade da noite se sentindo completamente desconfortável. Ele se agachou e começou a arrumar a bagunça que fez com a armadura e o uniforme. Vamos dar um jeito. Ele já fez isso antes, disse Matt. Sim, outubro passado. Confirmou Nick, sem erguer os olhos enquanto enfiava suas coisas na mochila, mas sorrindo ao contar a história. Descobrimos que o CRE ia tirar a gente da primeira divisão se não parássemos de perder. O treinador pediu que Andrew fizesse um milagre, e Andrew foi lá e fez. Ele pediu para o treinador falar um número entre 1 e 5, e esse foi o total de pontos que ele deixou o outro time fazer antes de acabar com eles. Acho que foi a coisa mais foda que já vi na vida. Se as palavras deviam fazer Kevin ficar mais otimista com relação às chances de Andrew, tiveram um efeito contrário. Kevin estava com a expressão tensa. Então você vai tentar, disse Kevin entre dentes, porque o treinador pediu. Andrew cruzou os braços sobre os joelhos, inclinou a cabeça para trás e abriu um sorriso para Kevin. Cuidado, Kevin. Seu ciúme está muito na cara. Por 8 meses você me disse que não faria isso. E em 8 segundos disse sim para o treinador. Por quê? Ah, essa é fácil. Andrew enfiou o último dos equipamentos na mochila e fechou o zíper. Jogou a mochila por cima dos ombros e se levantou, ficando tão perto de Kevin que quase o fez recuar um passo. É mais divertido dizer não para você. É isso que você queria, não era? Que eu me divertisse. E estou me divertindo. Você não está?
Para alguém tão pequeno, Andrew fez um estrondo ao ser empurrado nos armários. Ele ria enquanto se chocava contra o metal laranja. Neil não sabia o que era mais hilário para Andrew, a violência de Kevin ou a mancha de sangue que começava a manchar a frente da camiseta de Kevin. Neil não chegou a reparar em Andrew tirando a faca, mas lá estava ela na mão dele, pairando no espaço entre os dois. Kevin se afastou de Andrew xingando, irritado. Meu Deus, Andrew! Exclamou Matt. Kevin, você está bem? Tudo certo. Kevin levou uma mão ao peito como se estivesse conferindo a veracidade das próprias palavras. Neil estava bem na ponta da linha de armários, então não conseguia ver direito, mas a relativa ausência de sangue o fez pensar que o corte tinha sido superficial. Era extenso, mas nada sério. No entanto, arderia quando Kevin vestisse sua armadura pesada naquela noite. Andrew se afastou dos armários e se aproximou novamente de Kevin. Encostou a ponta da lâmina no peito do atleta, bem em cima do coração, e fixou o olhar no rosto dele. Kevin parecia mais furioso do que intimidado enquanto o encarava de volta. Matt foi em direção a eles, talvez pensando que precisaria intervir no segundo round da briga. Kevin não tirou os olhos de Andrew quando fez sinal para Matt recuar, mas ele não parou até que estivesse a uma curta distância dos dois. Permaneceu ali, imóvel e preocupado que um deles fizesse algum movimento errado. Andrew voltou a falar assim que Matt parou de se aproximar. Kevin, tão previsível, tão patético. Quer uma dica? Uma recompensa por todo o seu esforço, ou seja, lá o que for, pronto. Você vai ter muito mais sucesso se começar a pedir por coisas que realmente pode ganhar. Eu posso ganhar isso, retrucou Kevin, a voz rouca de frustração. Você só está sendo um babaca. Aí nós vamos ver, mas depois não vai falar que não avisei. Andrew o rodeou, limpando a faca no braço de Kevin. Independente do que estivesse vestindo, havia um único acessório que Andrew nunca tirava: 2 braçadeiras pretas que iam do cotovelo até os pulsos. Geralmente eram só uma piada, uma estratégia para estranhos conseguirem distinguir os irmãos gêmeos, mas Andrew tinha outro propósito para elas. Em junho, Neil descobrira que Andrew escondia uma bainha de faca sob o algodão fino. Assim que Andrew se certificou de que a lâmina estava limpa, a faca desapareceu de vista. Alguns segundos depois, ele já tinha ido embora. É sério isso? Nick parecia irritado enquanto pegava sua mochila. Achei que você tivesse desistido dessa briga há meses. Você nunca vai conseguir ganhar. Kevin saiu apressado em direção ao seu armário, sem se dar ao trabalho de responder, e começou a arrumar suas coisas. Nick balançou a cabeça e começou a caminhar até a porta. Aaron não tinha desacelerado o suficiente para conseguir assistir à breve briga, então estava logo atrás de Nick. Neil observava Kevin para ver se ele explodiria de novo, mas o resto de sua raiva foi descontado em silêncio. Enfiava o equipamento na mochila como se sua vontade real fosse quebrá-lo. A única coisa que importava para Kevin era X. Fora criado dentro do esporte, e tudo o que queria era ser melhor do que todos os outros atacantes que já tinha enfrentado em quadra. Pressionava impiedosamente os colegas de time e exigia o dobro de si mesmo. Kevin não suportava a incompetência e não toleraria nada menos do que seus companheiros de equipe dando o máximo de si. Mas o que Kevin mais odiava era a profunda apatia de Andrew. O jogador tinha algumas das melhores estatísticas entre os goleiros do Sudeste sem nem precisar fazer muito esforço. Kevin havia passado a maior parte do ano tentando convencê-lo disso. Queria que o X significasse alguma coisa para ele. Ansiava pelo melhor desempenho de Andrew como um homem prestes a morrer anseia por um último respiro. Andrew sabia bem disso e se recusava a entrar no jogo. Neil compreendia a raiva de Kevin. Ele também tinha ficado perplexo vendo Andrew jogar pela primeira vez no verão. Era impossível, ou deveria ser impossível, que alguém tão talentoso não desse a mínima do jeito que ele fazia. Infelizmente, os remédios de Andrew haviam destruído sua capacidade de foco, além de o manterem chapado demais para conseguir se importar com o resultado das partidas. Jogar durante a abstinência realmente poderia ser a melhor opção, mas Neil tentará conversar sobre X com Andrew enquanto ele estava semissóbrio no verão. E o que ouviu foi que X era tão entediante que nem merecia sua atenção. Uma coisa eram os problemas psicológicos e os remédios de Andrew impedindo de tentar, mas ele havia acabado de ceder ao pedido de Max sem nem discutir. Neil não sabia o que isso significava e não sabia como devia se sentir.
Matt esperou até Kevin sair do cômodo, 1 minuto depois, e se virou para Neil. Bem, hoje à noite vai ser incrível. Acho que você quis dizer horrível, corrigiu Neil, fechando o zíper da mochila. Matt abriu um sorrisinho melancólico e fechou seu armário. Ele passou por Neil a caminho da porta e colocou a mão em seu ombro. É só tentar não pensar nisso até a gente chegar lá. Não vai te ajudar em nada passar a viagem se estressando com coisas que não pode mudar. Neil concordou e disse: Matt, pode deixar que eu ajudo o treinador com as raquetes. Quero perguntar uma coisa para ele. Tem certeza? Perguntou Matt. Então eu levo sua mochila para o ônibus. É complicado fazer as duas coisas. Neil entregou a ele a mochila, que estava pesada, e abriu a porta. Matt virou à esquerda e foi caminhando para a saída, enquanto Neil foi direto para o saguão. O iMac já tinha aberto o armário de equipamentos e colocado para fora o carrinho em que as raquetes ficavam penduradas. As tampas protetoras estavam abertas para o iMac poder verificar as cabeças. Neil sabia que as raquetes estavam ótimas, já que a última coisa que as raposas precisavam fazer todos os dias antes de deixar o treino era cuidar delas, mas o iMac estava testando as tensões das cordas ao longo da linha. O treinador percebeu quando Neil se aproximou, mas não perguntou por que era ele quem estava ali, e não Matt. A princípio, Neil ficou em silêncio, mas estendeu a mão e enfiou os dedos na cabeça da raquete. Por via das dúvidas, levava consigo suas duas raquetes. Os instrumentos eram bastante firmes e permitiam arremessar com força, além de resistir aos choques com outras raquetes em quadra, mas até mesmo a mais resistente delas poderia quebrar se fosse mal utilizada. Neil não queria estar a 7 horas de distância de casa sem ter com o que jogar. Cuidado com os dedos, alertou o iMac. Neil se moveu para o treinador poder fechar as tampas. Fechos de plástico estalaram um atrás do outro. O iMac sacudiu um pouco o suporte para se certificar de que nenhum deles estava aberto e fez um gesto para Neil segurar o puxador da frente. Ele obedeceu, mas continuou onde estava. Ficou enrolando, pensando na melhor maneira de perguntar o que queria. Achou que o iMac iria apressá-lo, já que tinha um cronograma a ser seguido, mas o treinador se limitou a esperar. Não achava que Andrew tinha um preço, disse Neil. Ele não parece ser do tipo de pessoa que pode ser comprada. E não é mesmo, e retrucou o iMac. Se eu pedisse, ele faria de graça. Só está ganhando alguma coisa em troca porque sei o quanto vai ser difícil para ele jogar pra gente esta noite. Mas por quê? Perguntou Neil. Por que você é tão especial? O iMac arqueou uma sobrancelha para ele. Eu não sou. Não consigo entender. Acho que você já percebeu o quanto faço vista grossa para algumas coisas nesse time, e comentou o iMac. Sei que tipo de pessoas recrutei, e sei que algumas delas precisam de uma ajudinha para se manter equilibradas. Desde que ninguém se machuque, ninguém seja pego e ninguém seja burro o suficiente para trazer essas coisas para dentro da minha quadra, não estou nem aí para o que vocês fazem em seu tempo livre. Não é da minha conta, porque eu não quero que seja da minha conta. O iMac se referia às festas regadas a pó de biscoito, drogas e álcool que Andrew fazia com seu grupo em Colômbia. Neil não tinha certeza do que o surpreendia mais, que o iMac soubesse no que sua linha de defesa estava metida ou que deixasse isso acontecer. A falta de ação por parte do treinador não significava que aprovava aquilo, mas um homem em uma posição como a dele não deveria tolerar esse tipo de conduta nem mesmo de modo implícito. Alguém poderia pensar que ele estava sendo irresponsável. Talvez ele fosse mesmo, mas Neil sabia que as coisas não eram tão simples. Alguns diziam que o iMac recrutava atletas problemáticos como um golpe publicitário. Outros achavam que ele era um idiota idealista. Encontrar talentos disfuncionais e dar a eles uma segunda chance para que mudassem de vida parecia algo bom na teoria, mas na prática era um desastre. A verdade é que o iMac os escolhia porque entendia mais do que ninguém o quanto precisavam de uma segunda chance. Fingia que não estava vendo seus comportamentos porque sabia o quanto alguns deles precisavam dessas escapadas para sobreviver. Andrew sabe que você sabe disso? Perguntou Neil. Claro que sim. Aquilo era interessante. Andrew sabia que o iMac poderia mantê-lo sob rédea curta, mas não o fazia por opção própria. Então, quando o treinador precisava de que ele cumprisse a parte dele, o atleta simplesmente aceitava. Neil pensou um pouco sobre isso e perguntou: é por respeito ou bom senso? Digamos que seja a última opção, respondeu o iMac. Andrew gosta de mim tanto quanto você gosta.
Nada em seu tom demonstrava que aquilo era uma acusação, mas mesmo assim, Neil se encolheu. Sinto muito. Pode sentir muito enquanto anda. Estamos atrasados. Eles rolaram o carrinho com as raquetes pelo corredor até a saída. Neil fez um desvio no laude por tempo suficiente para pegar sua mochila e enquanto avançavam, o iMac ia apagando as luzes. Esperaram do lado de fora do portão até terem certeza de que a fechadura tinha travado. Colocar o carrinho no ônibus foi complicado, pois tiveram que carregá-lo de lado. Felizmente, a proteção impediu que as raquetes ficassem raspando no chão de metal do bagageiro. O iMac bateu com força à porta, seguiu Neil até o interior do ônibus e começou a contar os atletas. Todo o restante do time já estava ali. Abby se encontrava na primeira fila, com Dan e Matt sentados logo atrás. Alison e Renee estavam juntas na terceira fila, preferindo o conforto e o companheirismo em vez de espaço para poderem se esparramar. Como os veteranos estavam juntos, havia 4 fileiras vazias entre eles e o grupo de Andrew. Ao contrário de seus colegas de time, o grupo de Andrew estava todo separado. Andrew ocupava a última fileira com Kevin bem à sua frente. Da última vez, Nick se sentara à frente de Kevin, mas agora Nick e Aaron estavam em outra fileira, deixando um espaço vazio no meio. Neil não precisou nem perguntar o porquê. Largou a mochila no terceiro assento e afundou na almofada. O couro rangeu quando Nick se virou, sorrindo por cima do encosto do banco para Neil. Já estava achando que você tinha se perdido. Não, respondeu Neil. Só precisava verificar uma coisa. Quando terminou a contagem, o iMac sentou-se no banco do motorista, o ônibus ganhou vida e as portas se fecharam. Alguns minutos depois, estavam na estrada. Neil ficou olhando pela janela até o campus desaparecer de vista. Espero que tenham gostado. Até o próximo capítulo.